nossa Esta reunião de conferência será gravada agora. está gravando agora. A gente está iniciando aqui a nossa reunião de benchmark, que a ideia é fazer mensal, né, Marcelo? Uhum, exato. Dentro da comunidade de IA para vendas. O foco aqui hoje é a gente falar um pouco do que é sucesso dentro de um programa de canal e parcerias. Por que fazer um programa de canal e parcerias? Acho que todo mundo já sabe, mas a gente pode falar um pouquinho, né? Eu vou me apresentar, meu nome é Michele, eu sou hoje responsável pelo comercial e sócia da empresa Bluefield. Na Bluefield a gente trabalha com assessoria comercial e de canais também. E a gente traz toda uma base tecnológica para apoiar justamente a área comercial, apoiar o desenvolvimento da empresa em produtividade, em melhores resultados e em segurança, com diversas soluções de cibersegurança também. Hoje a ideia é falar, como eu falei, né, de estruturação de programa de canais e parcerias e melhores práticas. Minha experiência vem de mais de 20 anos nesse mercado, trabalhando em revendas, distribuidores de software, etc. E hoje, como parceira de diversos programas, a experiência mostra o que é bom e o que é ruim, do lado tanto de quem está fazendo, vendendo para o cliente final, quanto do lado de quem está oferecendo a sua solução para ser trabalhada por diversos canais. Pode se apresentar aí, Marcelo, e a gente vai fazendo esse bate-bola. Fechou, me obrigado. Eu sou Marcelo Gonçalves, atualmente eu sou o fundador da comunidade IA para Vendas ECS, não sei onde vão assistir esse vídeo, mas a gente está propagando em vários lugares. E também abri recentemente uma empresa chamada MTMG Recruitment, focada em recrutamento e seleção terceirizado de profissionais comerciais, tanto de vendas, customer success, porque depois de mais de 10 anos trabalhando em empresas multinacionais de SaaS, construí times de vendas, liderei times de vendas e customer success, então agora fiz essa mudança de carreira para focar em ajudar as empresas a contratar, acelerar a contratação, né, desse tipo de profissional que é bem complexo aí achar pessoas boas de acordo com o perfil da sua empresa. E também estou abrindo atualmente para MTMG, um programa de parcerias que vou comentar posteriormente aí como funciona. Tá bom. Vamos lá, né? Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo espaço, né, também. Isso. Hoje a gente tem alguns desafios, né, principalmente no B2B, que são ciclos longos. A gente tem uma dificuldade muito grande de penetração de mercado. Ouve-se em todo lugar que, poxa, está cada vez mais difícil falar com o cliente, falar com o lead, ligar hoje em dia é quase impossível. Então, como é que você chega, né, nesse cliente? Como é que você amplia a sua base de mercado? Como é que você escala a sua empresa de uma forma, digamos, razoavelmente fácil, né? Sem precisar ter uma equipe comercial enorme, porque a primeira coisa que se pensa quando pensa em ampliar a empresa, né? Ah, vamos contratar mais vendedor. Mas não é bem essa a solução. Ela pode passar por essa solução, contratar mais pode passar por essa solução. Mas, na realidade, você precisa dar um passo atrás, entender como é que está a sua qualificação de mercado, qualificação de cliente, como está o seu playbook de vendas. A ideia não é falar tecnicamente, né? Mas você tem um produto bem desenhado, você tem um discurso para os seus clientes, um discurso que a sua equipe comercial, ou já falando dos seus canais, a equipe comercial dos seus canais vai conseguir chegar no cliente e falar por que, que ele precisa ou por que, que ele deveria comprar a sua solução. Então, o primeiro ponto é esse, né? É a gente pensar um pouquinho atrás, preparar a empresa para poder vender, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, fez esse dever de casa, aí sim a gente vai falar de ampliação de mercado, né? Aí a gente vai falar de escalar e de fazer parcerias, né? Que é o foco aqui.
Um bom parceiro é aquele que, sim, ele vai te demandar. Então, assim, não é mágico. Não é simplesmente, pessoal, tem um programa de parcerias, toma aí meu produto, vai lá e vende. Não é assim. Você precisa preparar o seu canal, a equipe comercial do seu canal para falar decentemente sobre o seu produto, sobre a sua solução, né? Então, por isso que eu falo, se você não preparar o seu cenário antes, você não vai ter um sucesso esperado. Pode até acontecer, você pode dar sorte, mas a gente não quer contar com sorte, a gente quer contar com competência para poder ter um resultado previsível e escalável, né? Marcelo, quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu Eu acho que é gosto de muito. fazer esse bate-bola, né, para não ficar uma coisa de uma pessoa só falando. Com certeza, com certeza. Você já deu uma introdução brilhante que, hoje em dia, principalmente, a gente fala muito de SaaS, porque nosso background é muito SaaS, mas eu acho que É, parcerias, uma vez que a empresa entende como pode desenvolver e ampliar muito mais as vendas através de parceiros, não deve ficar só focado em SaaS. Qualquer tipo de segmento também pode, eh crescer e escalar com isso, né, então é. independente hoje a gente fala, voltando até para a parte de SaaS, alguns tipos de parcerias que a gente não pode viver sem, por exemplo, eu vou te perguntar depois também, mas Uhum, eu já vi diferentes tipos de parcerias que, procuram alavancar. Então tem empresas que têm um deles apenas, ou todos. Então eu já vi desde programas de parcerias, onde você entra com a sua empresa inteira, ajudando aí colocando a sua equipe para ajudar a revender um determinado sistema ou produto, né. Já vi também empresas que contratam não contratam, né, eles, admitem um consultor apenas, terceirizados. Não sei, Miss, se você já ouviu falar nesse termo Finder. sim. Algumas hoje em dia usam muito esse termo, né, quando é alguém Isso, independente, tem o seu isso. trabalho e tem um network, então se alguém lá, porventura, perguntar do seu: "Ah, você conhece tal empresa que tem tal tipo de produto ou serviço?", e aí estou pronto para indicar, mas não que eu iria indicar ativamente. E tem o você comentou que você também trabalhou, né, em distribuição. Ele como eu vou até te perguntar como você vê isso, se ele Uhum. entra como parceria ou o que que você vê no programa de distribuição, se tem alguma diferença ou se é a mesma coisa? Ele entra como parceria, né, eu diria até que a palavra parceria hoje, ela é um pouco, ela é ampla, né, e muita gente usa até para falar da relação cliente-fornecedor. Uhum, Para mim, relação cliente-fornecedor pode ser uma parceria no sentido de que, poxa, você tem que ter uma troca, mas ela é uma relação cliente-fornecedor com, contratos, objetivos, obrigações, etc. A relação que eu gosto de chamar de uma relação de canal, né, é uma relação de parceria e canal, ela é, uma parte, digamos assim, do resultado da empresa. uhum, Eh, eu gosto de chamar de canal de venda, tá, eu uhum, prefiro isso a chamar de parceiro, mas as pessoas usam o mesmo termo para as 2 coisas. O que é um canal de vendas, né, entrando aí no canal de vendas. O canal de vendas, sim, eu acho que a distribuição ela não sobrevive sem um canal de vendas, né, faz parte. E esse canal de vendas, ele vai fazer você precisa na distribuição, você precisa ter um número mínimo para poder, ter um resultado bom. E você pode desenhar diversos níveis de parcerias de acordo com a especialização do seu canal, de acordo com o desejo do seu canal em ter mais ou menos resultado, ou até não é só desejo, é estrutura mesmo. Como você falou, Marcelo, o Finder, né? O Finder ele é aquela pessoa, muitas vezes pessoa física mesmo, que às vezes tem uma empresa meio que para faturar esse tipo de coisa, né? Que está no mercado, que pode ter um outro emprego, ou que é uma pessoa extremamente bem relacionada no seu mercado, na sua vida pessoal, e vai fazer a indicação para aquela empresa. Ele não vai necessariamente
participar das reuniões técnicas, ele não vai necessariamente fazer proposta comercial, inclusive o Finder, no geral, não vai fazer isso, né? O Uhum, Finder vai simplesmente indicar para você, né? uhum, E eu diria que esse é até o primeiro nível de uma parceria, né? A gente tem, dentro de um nível, dentro de um programa de parcerias e canais, a gente pode ter vários níveis, né? Então, tem o Finder é basicamente, achei essa empresa, ela tem interesse em comprar a sua solução X, trabalha aí. E aí, essa pessoa, esse Finder, vai ser comissionado por aquela indicação. A gente pode ter um segundo nível, né, de parceria, que é assim, aquela empresa que é, faz a indicação da empresa, mas ela também vai trabalhar para que essa venda ocorra. Então, ela vai participar das reuniões, ela pode não ter necessariamente a expertise técnica, mas ela vai fazer a parte comercial, que é interagir com todos os stakeholders, né, com todas as pessoas que vão ser as definidoras da venda, né? Então, sei lá, o técnico, o comercial, o financeiro, quando é uma venda até mais complexa, né? Mas vai uhum. participar do dia a dia ali do comercial daquela oportunidade. E a gente tem o terceiro nível, que é aquela empresa que vai fazer tudo, que sabe tecnicamente, que sabe comercialmente, que tem a sua base de clientes, que vai basicamente dizer, ó, estou trabalhando aqui essa oportunidade, Uhum. é, espero que, vamos lá, se precisar de alguma ajuda, vai entrar em contato com o distribuidor ou com o fabricante, né? Mas ele é autossuficiente quase, tá? Ele vira quase Então, um revendedor oficial, né? Ele exato, uhum, exato. E aí, o que que a gente tem de diferença, né, entre esses três níveis, digamos assim, de parceria, né? O canal que é Finder, ele vai receber uma comissão X, que pode ser, sei lá, 5%, depende um pouco do ticket médio e depende um pouco da margem do serviço que está sendo vendido, né? uhum, É, mas no mercado pode ser 5, 10% e tal, depende um pouco. sim. Já esse nível intermediário, que é aquela empresa que sabe o que está fazendo no sentido de vai identificar o cliente, vai participar comercialmente, etc., já ganha um pouco mais de comissão, um pouco mais de benefícios. O que, que pode ser esses benefícios? Uma geração ocasional de lead, por exemplo, porque a geração de lead ela vai ocorrer nos seus canais parceiros, né? Uhum, Mas é muito importante que a empresa também não largue de mão, digamos assim, o seu próprio marketing. Porque se a empresa do lado ali, o fabricante, o distribuidor, etc., não é conhecido, os parceiros vão ter mais dificuldade de vender, né? uhum. Então a gente precisa desse bate-bola entre os canais parceiros e o fabricante e distribuidor, né? E aí o terceiro nível, que é autossuficiente, ganha mais, ganha obviamente mais comissão, mas ele também pode ganhar verba de marketing Uhum. específica, ele pode ganhar, a gente vê muitas vezes um gerente de canal dedicado para, digamos, os 3 ou 4 canais parceiros mais importantes, porque aí ele vai fazer reunião de planejamento de marketing, reunião de planejamento comercial, vai apoiar, etc. E o fabricante ou distribuidor, é importante que do lado dele ele tenha um controle, né, dessas oportunidades. Aí a gente Uhum. vai passar para a próxima, mas vou fazer esse bate-bola com você, Marcela, se você quiser falar alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho de controle. É, porque eu tô louco para falar também disso de controle e É. depois a gente mas vou voltar um pouquinho em um dos pontos que Uhum, você comentou, que é muito bacana, essa parte de verbas que você falou, a uhum, dedicar, né, para esse tipo de programa, de parceiros para ajudá-los. Eventos também, muitas empresas elas fazem eventos periodicamente exatamente para unir todos os parceiros, uhum, mostrar o que que elas têm no roadmap, o que que elas têm de novidades, quando elas priorizam esse tipo de parceria, né, trazendo mais para perto, eu vejo que é onde eles têm mais resultados.
porque o Exato. parceiro se sente, no fim, parte até da empresa, não que legalmente vai mudar alguma coisa, Uhum, mas eles como quase como um funcionário, né, mas eles sentem uhum, ali que eles, são ouvidos. Então é legal inclusive dedicar espaço, tempo, verba, times na sua empresa para que cuidem desses parceiros, para que eles fomentem aí, a escalabilidade da sua receita, porque é como você estava falando lá no início, às vezes eu não preciso de um time gigante de comercial para vender, né. Então se eu uhum, tenho, a expertise e consigo bolar uma estratégia bacana para esse programa de parcerias, eu acho que é onde tudo pode dar certo. Eu já vi empresas, que onde eles possuem, por exemplo, 100 funcionários, só 3 comerciais e o 40, empresas no programa de parcerias. Então, eu já trabalhei numa empresa que era esse formato, então, eles priorizavam mais o programa de parcerias, dedicavam a uhum, verba, evento, marketing, materiais para o programa de parcerias, porque era de onde vinha a maior receita, né. E uhum. fora que eles, mantinham também aí um programa, de marketing para atrair leads inbound, e aí o time É comercial, isso aí. aqueles 3, os 3 que eu comentei, é onde eles eram closer, digamos assim, né. Então, Uhum, fechava um ecossistema completo e sem precisar ser desesperado em um time comercial grande indo atrás de uhum. um hunting, né. É, Então, isso aí. é muito isso. Falando um pouquinho aí de leads inbound, e de realmente o fabricante, né, o dar o apoio para seus canais parceiros, essa é a melhor solução. Assim, quando você dedica um tempo e você entende que os seus parceiros não vão trabalhar sozinhos, porque seu parceiro não vai criar material sozinho, não vai conhecer seu produto a fundo no sentido de que entender: "Poxa, saiu um novo recurso, saiu não sei o quê, que agora faz sentido levar para o mercado". Você precisa levar isso para os seus parceiros, de uma forma estruturada. E, Uhum. lead inbound é a melhor coisa que tem para quem é parceiro. Por que isso? Eu já trabalhei com, milhares de fabricantes, vou citar alguns, Microsoft, DocuSign, a GoTo, diversos fabricantes famosos e alguns não famosos. E quando o lead vem do fabricante, ele já vem muito mais pronto, porque, se aquela pessoa, né, aquele lead, já entrou em contato via um formulário do fabricante, já está pedindo quase pelo nome, quando você manda para o parceiro vai lá fazer outro papel de closer quase. Ele, claro, tem que saber um pouquinho, né, tem que saber, né, conduzir a venda até o final, mas fecha muito mais rápido, fecha de uma maneira muito mais fácil, sem dar tanto trabalho, sem dar tanto custo de aquisição para o parceiro. Uhum. Então, assim, eu diria que um dos melhores benefícios que você pode dar para um canal parceiro é mantenha a sua geração de lead. Assim, Uhum. mantenha a sua geração de lead e distribua ocasiona não precisa distribuir tudo, você pode ter sua equipe comercial, mas distribua lead para os seus parceiros também. Exato. Critérios? Pode ter um monte, pode ter geográfico, pode ser tamanho, pode ser um monte de coisa. Você Uhum. pode querer trabalhar só os enterprise, tipo, sei lá, a partir de 5.000 funcionários, e deixar os menores para os seus parceiros, mas distribua lead. Faz todo o sentido do mundo para o parceiro, Com certeza, concordo. né? É, Uhum. E aí motiva cada vez mais, até porque exato, dependendo do tipo de parceiro, ele não recebe nada se ele não fechar, né. Então, exato. Uhum. você precisa dar uma contrapartida para ajudá-lo também, não é só, É, né, tem que ter uma troca ali, então é bem porque a isso. média é essa, né? Na média você não vai pagar seu parceiro. Você, Exatamente. né, E você tá querendo um benefício, mas você precisa também entregar um benefício, entregar, né, facilidade para o seu parceiro. Às com vezes certeza. até a marquinha ali, o logo do seu Exato. você pode usar o logo no seu site. É uma Isso validação já de dá que eu sou exato, dá outro parceira poder. X, né. E às vezes também a possibilidade do fabricante e tal,
participar em conjunto com o cliente, às vezes você nem precisa, você como parceiro nem precisa tanto assim tecnicamente, mas às vezes a chancela, a validação daquele logo, daquele e-mail, daquela pessoa que está ali, Uhum, vai ajudar no fechamento, vai ajudar para o cliente se sentir seguro, porque a gente uhum. precisa que o cliente se sinta seguro para entender que ele está comprando de alguém chancelado pelo fabricante, né? E aí eu Exatamente. vou, como eu fiz uma mini introdução ali, eu vou falar um pouquinho de como é que a gente, como é que a gente controla todos esses, né, essas oportunidades que estão vindo, como é que a gente controla o trabalho que os canais estão fazendo, né? Porque é importante. Senão você vai começar a ter um monte de oportunidade que chega torta, etc. Então, primeiro ponto é, de fato, fazer um treinamento com os canais e ter material de referência para que eles saibam onde eles precisam ir. O segundo ponto, que eu considero um dos mais fundamentais para qualquer programa de parceria, é o controle das oportunidades. É o controle de quem está trabalhando o quê. Então, assim, se um parceiro diz que ele está trabalhando uma oportunidade, ele precisa te avisar. Se ele não te avisar, você pode até falar, não vou, se eu não sei o que está acontecendo, não vou te comissionar. Então, você precisa ter um sistema de registro em que ele diga, olha, estou trabalhando esta conta. Por quê? Não só porque você precisa saber que ele está trabalhando, mas porque você precisa validar se você não vai ter ruído com o cliente, se você não vai ter dois parceiros, dois canais trabalhando a mesma conta, para Ou poder até o próprio time fazer. comercial interno, né, também trabalhando. Exatamente, Uhum. exatamente. Então você fala assim, porque às vezes acontece, você fala, ué, mas se o cliente está falando com um, por que que ele falaria com o outro? Porque às vezes você tem várias pessoas dentro de uma mesma empresa que estão buscando a mesma coisa, mas não se falaram. Às vezes a Total. empresa é Uhum. grande, e eles não se falaram. Então, Sim. você precisa ter esse sistema de registro com data, com. Aí você vai escolher se é CNPJ, se é marca, se é quem o contato está falando, se é a área da empresa. Aí depende um pouco do seu tipo de solução, né? Mas você precisa ter esse controle, porque se não tiver, pode ter ruído. Então, o melhor ponto é isso, é controle. Pode ser um simples formulário na internet, pode ser um e-mail, pode ser um sistema, um subsistema dentro do Salesforce, porque grandes empresas, grandes fabricantes controlam dentro do seu próprio CRM, eles fazem um acesso de usuário para você, mas você não precisa disso. Se você está começando o canal de parceria, um simples formulário ou um simples controle de e-mail já funciona, tá? Exato. E nisso é muito importante, até porque eu já vi muitos casos, um lead saber que uma empresa parceira e que é mais barato ainda, porque às vezes o programa de parcerias, né, dá algum benefício para o parceiro ter algum tipo de desconto para o cliente final. Então já vi casos Exato. assim, do cliente saber disso, ir pelo parceiro, aí o parceiro tenta, fechar a venda, vai cruzar com o CRM da distribuidora, digamos assim, Uhum. da empresa, e aí vê que está lá, e aí já entra aquele conflito. Por isso que é É, legal sempre ter um controle antes, né, e avisar antes. exato, exato. É, e eu acho importante, né, depois que a gente falou um pouquinho de estruturação, falou de o que oferecer para os seus parceiros, é, parece que a gente está voltando a um ponto atrás, mas muita gente pergunta, tá, mas eu quero abrir meu programa de canais e parcerias. E aí? Como é que eu faço essa seleção e atração de canais? Diversas formas. Como eu falei lá no primeiro, quando a gente estava começando, você tem que ter o seu playbook, né? A definição do seu produto, o que que você vai vender para quem, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem isso? Quem são as empresas ou as pessoas que podem ter interesse em fazer um trabalho com a gente para identificar clientes dentro desse perfil e que tenham capacidade de entregar, né, resultado dentro desse perfil. Então, a mesma coisa que você faz para cliente, você pode fazer para canais.
você vai fazer dentro de comunidades, você vai fazer dentro do seu próprio network, você vai selecionar pessoas, você vai selecionar empresas. Pode ser da maneira mais corporativa possível, inbound ou outbound, abrindo canais de parcerias. Então, você tem todas essas possibilidades. Da mesma forma que você está buscando um lead cliente final para a sua empresa, você também pode buscar um canal de parceria da mesma forma ou via network. Né? Eu acho que você tem todas essas possibilidades. E pensar Uhum. justamente em alimentar essa relação, controlar a relação e que ela seja benéfica para todo mundo, né? Muito isso. Ô Mi, o que você pensa, eu vou fazer o meu comentário e o que que você pensa também, do Uhum, tipo de parceria revenda white label, porque eu vejo que uhum, tem muitas empresas que querem ser revendedoras de outras, mas uhum, querem estritamente ser white label para que o cliente final não saiba que no fim aquele uhum, software, aquela plataforma é de X empresa, né. Eu vejo que uhum, isso tem sido uma tendência muito grande, uhum, e uhum, eu vejo que algumas empresas para abrir isso, eles cobram, né. Por exemplo, a minha empresa, MTMG, se fosse uma empresa de SaaS, você uhum, quer revender como white label, mas você vai então ter que pagar uma taxa por mês, e aí sim eu vou uhum, liberar para você vender white label, e o seu cliente final não vai saber que tem a gente por trás. uhum. E aí eu vi empresas que não cobram, mas a maioria que em algumas outras experiências que eu fui Sim. atrás até para ser white label de outras, cobravam. Você vê isso? Como você vê isso no mercado? Cara, Chega a ser um programa de parcerias, mas é, é mais é um revenda, né? programa de parcerias em que o parceiro é seu cliente. É, tipo isso. É, assim, você tem, eu conheço assim diversos fabricantes, principalmente falando no mercado de software, né? Que é um pouco o meu mercado, que é muito o meu mercado, não é um pouco, não, é muito o meu mercado. É, você é cliente, você é revendedor white label, é cliente, né, daquela plataforma, por exemplo, porque você vai estar vendendo aquela plataforma, mas você está pagando para a plataforma. Então, você tem uma dupla responsabilidade, porque a responsabilidade da plataforma que está entregando o white label é a mesma que ela tem com seus clientes, é entregar performance, entregar preço, entregar resultado, etc. E quem é o parceiro white label, ele tem, em geral, a responsabilidade de executar o que tiver que executar na plataforma, né? Dar suporte a seus clientes. Qual o benefício disso? É, para a plataforma, escalabilidade, de uma forma um pouco diferente, mas escalabilidade, sim, com certeza. E para o parceiro, ele tem uma plataforma ali que ele vai estar usando até para complementar, muitas vezes, o seu serviço. Então, eu já vi plataformas, por exemplo, de backup que são white label, ou plataformas de suporte técnico que são white label, que o cliente, né, parceiro, o canal parceiro usa para fornecer um serviço. É parte daquela solução toda que ele tem. Por exemplo, um cliente um parceiro que oferece um serviço de suporte técnico para a empresa inteira. Então, ele tem pessoas lá dentro, ele tem máquinas, ele tem diversas coisas, e ele tem uma plataforma white label. Ele não está revendendo para o cliente final dele uma licença daquela plataforma. Ele está operando aquela plataforma e está cobrando dentro do pacote lá dele, de forma transparente, digamos assim. Ninguém está vendo o que, que ele está colocando, faz parte do custo dele. Eu Hum, acho que é uma excelente forma de fazer, com todas as questões agregadas, assim, você vai dar o suporte, você vai entender, então você tem que, se você quer ser um parceiro white label, você tem que escolher bem a plataforma, porque você tem uma responsabilidade aí maior do que quando você é só Finder, né? uhum, exato, muito maior. E vejo até que algumas empresas também que eu vi que tinham algum receio em liberar essa parte white label,
tem também um receio por, perder para a concorrência, digamos assim, pensando que vão Uhum. roubar eventualmente aí o seu produto, copiar Sim. praticamente totalmente ele, né, então já vi alguns casos É, assim também. Então tem que ter uma é. análise bem criteriosa para quem libera, eu diria. Exatamente, exatamente. Boa. Acho que da minha parte é isso, assim, a ideia não era ser extenso, né, Uhum. estamos quase chegando aqui no finalzinho do tempo. Hã, eh Conta como é a sua empresa e se você tem um programa de parcerias. eu tenho um programa mais de Finder do que de parceria, na Uhum. realidade, porque, hoje em dia, como a gente trabalha, revendendo muitas soluções, né, a gente optou por, não terceirizar, digamos assim, as soluções que a gente já é parceiro, porque a gente acha que não seria tão benéfico assim para o ecossistema de uma forma geral. Mas sim, a gente vai estar abrindo muito em breve um programa de parcerias para algumas pessoas selecionadas, como eu falei, né, a gente vai começar com o Finder, para poder depois ampliar os serviços, porque a gente está redesenhando os serviços, né. Perfeito, Então, a gente vai começar pequeno, com controle um pouco maior sobre quem está trabalhando com a gente, então o nosso programa é de Finder. Quem quiser conversar com a gente pode chamar a gente, tá? Vocês vão ter os contatos ali no chat ou onde tiver publicado o vídeo, mas por enquanto o Finder. boa. Acho que a mesma coisa no meu caso, e o meu caso, ele se aplica até num exemplo que eu dei bem no começo, que eu não a minha empresa atualmente não é de SaaS, né, não é software. Eu estou Exato. vendendo meu serviço de recrutamento, então eu também quero aderir para escalar o meu negócio e também vai ser Finder. Então, como eu Uhum, trabalho como headhunter, a cada vaga que você me indicar de determinada empresa e eu fechar, automaticamente vai gerar uma comissão para essa pessoa que vai ser também um modelo Finder ainda, como não tenho escalabilidade, mais pessoas no time, também sou só eu na empresa por enquanto, uhum, então, uhum. mas tenho um modelo de comissão bem atrativo, então também entra em contato, dentro da para quem está dentro da comunidade, eu também divulgo lá, de vez em quando, no grupo específico de parcerias, eu divulgo exatamente qual é o modelo de comissão, o percentual, então, até para atrair o pessoal para entrar e ver como que é lá dentro. É isso aí. Então Boa. tá, eu tô pausando aqui a gravação